Gostaria que tu contasse um pouquinho quais são as atividades que tu faz lá, né? As terapias, como elas funcionam, e aí a gente vai conversando um pouco sobre isso, que eu acho que tem bastante curiosidade aí que a gente pode sanar, né, para as Sim. pessoas, né, para entenderem melhor e compreenderem, e ir lá sim fazer uma terapia que é maravilhoso. Então, eu acho que, vou começar assim dizendo que muita gente escuta: "Ai, vocês trabalham com essas coisas", né. É, eu já disse isso, eu já disse isso. Então, essas coisas, elas têm muito estudo por trás, a gente precisa buscar um conhecimento constante. Então, desmistificar, assim, que não é uma voz do além que fica falando coisas, enfim, né, é um estudo. Então, desde 2018, pelo menos, assim, que eu me lembro, que a gente está em constante formação. Então, é vivência aqui, é estudo lá, é curso presencial, é grupo online. Então, a gente sempre está buscando as trocas, né? E também novos estudos, enfim, de tudo, de toda essa energia que é o universo, né? Então, é uma consciência. A gente tem nossa consciência individual, tem a coletiva, tem da nossa ancestralidade. Então, tudo isso precisa ser compreendido também a nível teórico, né? E então, em 2020, né, surgiu não com o nome Instituto, mas o local, e na época tinha o nome de Projeto Semear, porque nós tínhamos esse intuito de semear, né, Puxa, um chance. uma sementinha, de plantar algo e que pudesse florescer para frente na vida das pessoas. Mas isso ganhou bastante força, assim, de uma maneira bem rápida. Depois foi espaço terapêutico, Vivenda Verde, e agora, então, é formalizado, então, esse CNPJ como Instituto Xamânico Vivenda Verde. A gente realiza diferentes atividades, né? Tem as minhas terapias individuais, então eu trabalho com Reiki, constelação familiar, a dança circular, que é a minha paixão, né? Que eu sempre falo assim, como você comentou da mulher, né? A nossa sensibilidade, ela é uma força. E muitas vezes nós queremos a força de lutar para ser igual ou fazer mais do que um homem faz. Só que a gente esquece que tanto para homens quanto para mulheres, essas vulnerabilidades são elas que nos impulsionam, né, a buscar mais, a crescer, né, a nos entender, encontrar o nosso lugar, enfim. Então, a dança circular, assim, já faz mais anos que eu trabalho também. Conduzo algumas vivências, então, né, tanto para mulheres, algumas são mistas, homens e mulheres. Então, sempre realizando dinâmicas, principalmente, para que a pessoa possa situar, porque eu não vou ter falar, né? Ah, faça assim na tua vida, faça diferente, mas você vai perceber com aquilo que vai mudando internamente, o que precisa ser ajustado, né? Enquanto instituto também a gente tem algumas atividades, então, que são do Ariel e minhas, né, como casal a gente conduz, que é o Temascal, a tenda de suor, a ayahuasca também, que é uma cerimônia com uma medicina da floresta, alguns retiros xamânicos, então até vou trazer a palavra xamanismo, que talvez algumas pessoas não conheçam, né, mas o xamanismo é uma filosofia de vida integrada com a natureza. Então, é observar os ciclos da natureza. Os antigos faziam muito isso, né? Cuidar as luas, quando plantar, quando colher, até o corte do cabelo, né? Tudo, ainda hoje, né, a Tudo. mãe diz: "Ó, tem que plantar isso nessa lua, É, nessa fase da lua, cortar o cabelo, não pode ser na minguante", isso. A observar questão isso. das estações do ano, né? O que cada uma traz ou trabalha também de uma maneira emocional, né? Não é só no inverno faz frio, mas o que isso reverbera dentro de nós, né? Então, qual é a fase que a gente vive no inverno emocionalmente também? Então, o xamanismo, assim, é essa questão da natureza, não é uma religião, tá? Então, é um lugar onde todos são bem-vindos, né? Todos são bem-vindos no xamanismo. Então é como a gente chama às vezes de tribo, porque o xamanismo tem
essa origem também indígena, né, em alguns pontos, não somente, mas é onde todos são bem-vindos no círculo. Então, a gente não é uma religião, mas uma forma de viver. A gente, assim, se a gente vai olhar, né, o xamanismo, ele trabalha justamente a questão da natureza, você começar a observar um pouco mais. E isso também, quando você está, vamos supor, numa roda de dança circular, Uhum. né? Que eu já fiz várias, então eu posso falar um pouquinho, né? Não Sim. muito. Mas assim, os gestos, a forma como a gente se coloca, né? Tudo isso faz com que a gente se olhe para nós como pessoa, né? Como ser ali dançante naquele Uhum. momento, né? Da dança circular, você falou que é uma coisa que você mais gosta, né? Tu poderia falar um pouquinho mais o que que ela, significa na vida das pessoas, das mulheres, dos homens? Porque eu, no começo, achava que era só para mulher e que Sim. tinha que ir de saia. Aham. Não é, né? Não é. Eu achava isso, né? Sim. Eu via as danças circular, tem que ir com aquela saia e tal, né? Mas é muito mais que isso, Uhum. muito mais. Sim. Então, se puder comentar um pouquinho para o pessoal aí saber o que que é uma dança circular, como funciona, o preparo antes, né? Porque eu achava assim, que nem essas De danças salão. de salão ou as danças da Oktober ali que a gente Hum. ia no grupo de dança. Isso é tudo figurado. E eu aprendi que não é. É. Então, as danças circulares, elas existem há milênios, né? Todos os povos dançavam. Então, assim, dançavam para celebrar, dançavam num casamento, numa festa, na colheita, no plantio, até mesmo na despedida de alguém, né? Os povos se reuniam para dançar. Então, é um legado cultural também. Hoje, a maioria das pessoas tem vergonha de dançar. Até vão às vezes dançar lá uma dança de salão, né? Mas a dança na dança circular, ela é mais leve. Então ela exige uma conexão com o teu corpo. Então, às vezes, assistindo, eu digo que não tem assistir a dança circular, né? Você vem participar dela e vem se perceber. Mas pode ser simples olhando, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o meio. Mas às vezes fazendo os passos não é tão simples, porque não é só o passo, cada passo conta uma história. Então, aonde eu estou indo? Eu estou indo para o meu futuro, eu estou indo para a minha ancestralidade, o que eu estou buscando lá atrás? Estou equilibrada comigo quando vou ao centro? Não estou? Então, tem pessoas que vão ter duas direitas, duas esquerdas, não vão conseguir achar o centro. Então, assim, são simbolismos, né, que têm a ver com o nosso dia a dia. E na dança circular, por ser um círculo, trabalha o pertencimento. Nós sempre queremos pertencer. Então, muitas vezes, quando nós fazemos parte de um grupo, por exemplo, às vezes até não concordo com tudo que acontece lá, mas eu não tenho coragem de sair, porque eu perco aquele pertencer. Então, o círculo trabalha isso também, mas você pode pertencer da maneira como você é, com aquilo que você traz de história. E a gente não tem a partilha, né? Do tipo, eu vim aqui para buscar isso, né? Não, você só dança. A dança vai trabalhar em você o que for necessário, aquilo que você veio buscar naquele dia. Ou se não veio buscar nada, aquilo que você precisa naquele dia. Então, todos pertencem, né? Sempre cabe mais um no círculo. E aí, esse caminhar, às vezes, eu não fiz o passo certo, mas não tem o passo certo. A única coisa que você precisa é o movimento, assim como na vida também. Não tem certo e errado. Talvez para você vai funcionar de uma forma, para mim vai funcionar de outra. Mas eu não posso parar de me movimentar. Eu não posso me estagnar, eu preciso continuar no movimento. Então, o círculo também é dessa forma. E ele trabalha o ritmo. Então, por exemplo, pessoas muito ansiosas, né? Elas vão sempre ter a necessidade de dançar mais rápido. E eu digo, gente, a música não vai terminar antes, mesmo se você terminar o teu passo antes. Tem um ritmo. Então, desacelerar para respeitar quem está na tua frente, para não tropeçar no outro. Tem alguém que é muito devagar, então todos diminuem o ritmo. Então, tem essa
conexão, né? E vai trabalhando internamente. Eu sei quando eu dancei a primeira vez, eu me preocupei muito assim com que os outros ali do grupo, né? Éramos, não sei, umas 7, eu acho, iam pensar da forma como eu estava dançando. Eu acho que para todos a primeira Sim. vez é assim, né? Eu me preocupei muito. E aí, quando eu já fui na segunda, terceira, quando eu fiz a última vez, eu já consegui dançar e consegui sentir os movimentos para mim. Uhum. Se tinha gente, eu nem sei, né? Sim. Tinha, mas eu não me preocupei mais com isso. Então, eu acho que isso é tipo uma coisa mágica que acontece com a gente, né? Quando a gente se permite, né? Fazer algo bom para nós, como Sim. mulher, né? Como Uhum. pessoa, como integrante, né? Isso é bem bacana. Além disso, tu também faz o Reiki e Sim. faz à distância. Como é que funciona isso, o Reiki online? Praticamente todas as terapias podem ser feitas à distância, né? Tanto a constelação familiar também, porque a energia ela não tem tempo e espaço. Então, às vezes eu pego o exemplo assim da oração, né? Eu quero orar por alguém. Você não precisa do lado da pessoa para fazer a oração. Você pode fazer ela daqui, contanto que ela seja feita com sinceridade, com o teu coração, enfim. Então, da mesma forma, claro, existem os símbolos e tal que são utilizados, né? Mas a energia não tem tempo e espaço. Então, em qualquer lugar pode ser feito essa, né? Assim como a mesa radiônica também, né? Que eu trabalho com a Pois é. mesa radiônica. Mas, por exemplo, se eu vou contratar um reiki, nós estamos fazendo reiki, fizemos todo mês. Eu, naquele momento onde, quando você vai estar lá no sítio e eu em casa, lá no instituto e eu em casa, eu nesse momento tenho que me conectar contigo, assim, ficar nesse momento. Não há uma regra, tá? Ah, Quando é possível, sim, eu peço para a pessoa silenciar, eu passo uma sugestão, por exemplo, de uma playlist para ela ouvir naquele momento. Eu peço para ela preparar o ambiente de uma maneira que ela goste, com um incenso, se ela desejar acender uma vela aromática, enfim. Por quê? Porque isso já entra no contexto da pausa. Então, você está se preparando para receber algo, porque é algo muito sagrado. Então, não é de qualquer jeito, né? Então, já potencializa, né, a tua abertura para receber aquela energia do Reiki, para restaurar a tua energia vital. Mas não que seja uma regra, né? Então, às vezes não é possível, a pessoa precisa do Reiki, mas naquele dia ou naquela semana a gente não consegue, às vezes, encaixar um horário. Ok, mas eu mesmo assim digo agora, eu vou fazer o reiki, né, respire fundo, enfim, então algumas orientações são passadas da mesma forma, mesmo que ela não possa, às vezes, estar totalmente disponível disponível naquele naquele momento. momento, né?